Olá, me chamo Henrique Martins Coutinelli e meu plano de trabalho foi intitulado Análise in vitro da suscetibilidade de fungos negros isolados da carnaúba, Copernícia prinifera ao fluconazol em presença de triciclazol, sob a orientação da professora doutora Tatiane Caroline Dabonte. Bem, os fungos negros eles também são chamados de melanizados e utilizam da melanina da parede celular como peça essencial para sua virulência. Essa melanina ela vai justamente conferir a proteção contra condições ambientais que não sejam favoráveis para esse fungo e contra agentes antifúngicos diversos. A melanina fúngica ela também é capaz de ampliar a resistência aos oxidantes iônicos que são produzidos lá no macrófago do hospedeiro. E um dos locais que esses micro-organismos eles podem ser encontrados é justamente na carnaúba, que é uma árvore nativa do Nordeste brasileiro. E aí, quando tem alguns trabalhadores extrativistas que acabam por manipular essa planta, eles se tornam um grupo de risco, porque esses galhos e esses espinhos podem causar lesões no corpo e aí gerar uma porta de entrada desse fungo no hospedeiro. E algumas das doenças causadas por esses fungos negros, a gente tem a mais grave, a cromoblastomicose, e ela pode se manifestar de diversas formas, pode ser cutânea, subcutânea e até mesmo sistêmica, que em indivíduos que sejam imunodeprimidos pode levar ao óbito dessa pessoa. Bem, no trabalho em questão foi testado justamente a suscetibilidade desses fungos negros ao fluconazol na presença ou não de triciclazol. O fluconazol ele é o antifúngico triazólico que ele vai inibir justamente a atividade da citracol P450, que vai prejudicar o crescimento do fungo. Ou ele pode também promover o acúmulo de esteróis tóxicos. Esses esteróis tóxicos vão interromper a síntese de ergosterol, que é um componente essencial na parede celular desse fungo. E o triciclazol ele vai bloquear justamente a síntese de DHN-melanina, que também é outro componente da parede celular fúngica. Bem, os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é avaliar a eficiência do fluconazol associados ou não ao triciclazol em relação aos fungos negros isolados da carnaúba. Como objetivos específicos, nós temos determinar a concentração inibitória mínima, ou também chamada de MIC, do fluconazol em fungos negros isolados das carnaúbas, em presença de triciclazol, e comparar os resultados obtidos se a inibição do pigmento melanínico. Verificar também se a susceptibilidade dos fungos varia de acordo com a parte da planta na qual foi o inóculo obtido, se foi da folha verde ou se foi da folha seca. Os isolados eles foram obtidos de um carnaúbal localizado no litoral do Piauí e os testes eles foram realizados a partir de 4 amostras fúngicas, 3 isolados da folha seca e um isolado de uma folha verde de carnaúbas adultas. E para fins comparativos de controle de experimento também foram utilizados isolados clínicos caracterizados molecularmente e amostras do ATCC, todas pertencentes ao grupo de coleção do Jamicol. Antes de serem realizados os experimentos, esses isolados eles foram reativados em placas contendo HBDA, incubados de 7 a 10 dias a 35 graus Celsius. Na metodologia desse experimento, os ensaios de suscetibilidade in vitro foram realizados através da técnica de microdiluição e caldo que foi preconizado pela M38A3, da CLSI de 2017. Bem, essa técnica é utilizada por meio de uma placa de 96 poços, onde no poço 1 a gente vai ter a concentração máxima do fármaco, que no caso é o fluconazol, e do poço 2 ao poço 10 a gente vai ter a microdiluição desse fármaco, onde a gente vai ter uma concentração final de 0,125 microgramas por ml, lá no poço 10. Por fim, no poço 11 a gente vai ter o controle de crescimento e no poço 12 a gente vai ter o controle de esterilidade. Bem, e os resultados da concentração inibitória mínima, que é o MIC, eles foram determinados através da leitura visual das placas, comparando com os controles de crescimento e esterilidade, do poço 11 e poço 12. E vale ressaltar que todos esses testes eles foram feitos em triplicata para cada inóculo e comparados internamente. Em caso de alguma diferença, esses testes foram repetidos. Bem, as leituras dos resultados elas foram realizadas pela verificação do MIC das amostras fúngicas frente ao uso do fluconazol e na presença e na ausência do triciclazol. Bem, essa susceptibilidade dos fungos negros elas são vistas a partir de concentrações inibitórias mínimas menores ou iguais a 1. Então, para aqueles fungos que possuem MICs menor ou igual a 1, eles são considerados sensíveis e aqueles que são maiores são considerados resistentes. Dessa forma, a gente pode observar nessa imagem, onde os isolados fúngicos, tanto das folhas secas quanto das folhas verdes, eles se mostram resistentes aos fluconazol, não variando de qualquer parte da planta onde foi extraído o inóculo. Isso porque eles têm o MIC superior à concentração máxima de fluconazol que foi utilizada, ou seja, superior a 64 microgramas por ml. Então, a gente não vai ter também, observando na tabela, a diferença entre a atividade do fármaco com a adição ou não de triciclazol. A gente pode observar que todos eles são resistentes. Bem, então, quando a gente compara os resultados obtidos nos experimentos com os estudos nas literaturas, a gente observa, na grande maioria, que tiveram os resultados de concentrações inibitórias mínimas, ou seja, um MIC acima ou igual a 64 microgramas por ml, mostrando que há uma necessidade de concentrações desse fármaco bem elevada para poder inibir o crescimento desses fungos negros. E em relação à ação do triciclazol, a melanina ela não foi inibida visivelmente, o que ocorreu provavelmente devido às maiores concentrações desses pigmentos em isolados ambientais, já que eles precisam de uma maior resistência, principalmente por conta da radiação solar. Podemos concluir, então, que os resultados obtidos com o uso de fluconazol na presença de triciclazol não foram os esperados, pois todos os isolados apresentaram uma resistência ao antifúngico, mesmo com a presença do inibidor de melanina. Confirmou-se, então, que o fluconazol não é uma opção terapêutica interessante no tratamento da cromoblastomicose e faz-se necessária a busca de outros fármacos para combater essas infecções causadas pelos fungos negros. Essas são as referências e meus agradecimentos para a FAPEP, CNPq, Propop e ao Grupo Jamicol.